Ministros já estão, nesse momento, entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal, já ocupando os respectivos lugares. Nós teremos, portanto, agora, dentro de instantes, a abertura da primeira sessão jurisdicional do plenário do Supremo Tribunal Federal para os primeiros julgamentos pelo plenário do STF no ano de 2019. Como já foi dito, tivemos a abertura solene na sexta-feira e hoje a primeira sessão jurisdicional do plenário. Presença também, claro, Procurador-Geral da República. Vamos acompanhar a sessão, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta esta primeira sessão ordinária deliberativa do Supremo Tribunal Federal do ano de 2019 e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de dezembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Seria importante já anunciar a lista. Comunico, ciente de que há várias pessoas presentes no plenário para acompanhar o julgamento da lista de número 29 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, nela contida a ACO 2323, que ela não será chamada na data de hoje. Então, comunico aos senhores advogados, às partes, aos interessados, à Procuradoria-Geral da República, que então não será chamada essa lista de número 29 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes na data de hoje. Senhor ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator dos embargos de declaração no inquérito 3.273, que procede de Minas Gerais, sendo embargante Bernardo de Vasconcelos Moreira e embargado o Ministério Público Federal. Vossa Excelência é o relator, a quem passo a palavra. Presidente, há uma questão alusiva à competência e reafirmo o que já veiculei no plenário e prevaleceu, considerada a ótica dos colegas. Em se tratando de acórdão proferido pelo Supremo, ainda que tenha ocorrido a declinação da competência alusiva ao procedimento, ao processo ou aos autos de inquérito, prevalece, evidentemente, a competência da Corte. E digo a seguir, presidente, resumindo, que o acórdão do tribunal não contém qualquer dos vícios apontados nas razões dos declaratórios. Desconsiderações a respeito, estou desprovendo os declaratórios. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Luiz Roberto? Não, de acordo. De acordo? Todos de acordo? Não havendo divergência, desprovidos os embargos de declaração, decisão unânime. Ministro Marco Aurélio, também da relatoria de Vossa Excelência, procedente do Amapá, segundo agravo regimental na ação penal 508, sendo agravante, Ministério Público Federal e agravado Sebastião Ferreira da Rocha. Vossa Excelência tem a palavra. O agravo é adequado desde que se aponte na minuta respectiva o interesse do agravante e se aponte que o ato formalizado se mostra contrário a esse interesse. Cito o 317 do regimento interno do tribunal.
O acórdão que se diz é que há erro na confecção da ementa e que, portanto, deve ser corrigido esse erro. Constatei, presidente, mediante exame dos votos proferidos, mediante exame do entendimento prevalecente, a inexistência de qualquer erro. Por isso, eu estou desprovendo, né, o segundo agravo na ação penal 508 do Amazonas. Pergunto se há alguma... Ministro Luiz Roberto. Há divergência. Então, eu vou colher os votos individualmente. Ministro Luiz Edson Fachin. Se há dúvida, presidente, eu gostaria... Pois não. Meu voto, Então, porque eu busquei... nós estamos procurando a celeridade, mas na dúvida você... Claro, né? Nós estamos... Resumo, né? Digo que toda e qualquer decisão individual que se mostre contrária a uma das partes desafia, conforme disposto no artigo 317 do Regimento Interno, agravo regimental. No mais, foram atendidos os pressupostos de recorribilidade relativamente a esse agravo. Inicialmente, ressalto que o próprio Ministério Público admite ter prevalecido a ótica que sustentei, ou seja, a necessidade de gravar a fita alusiva à interceptação telefônica, porque consubstancia formalidade essencial prevista em lei. Por isso mesmo, foi proclamado o tribunal, por maioria e nos termos do voto do relator, negou o provimento ao agravo regimental, vencidos os ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Votou o presidente, o ministro Joaquim Barbosa. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Plenário, 7 de fevereiro de 2013. No extrato de ata, constaram a presidência do ministro Joaquim Barbosa e a presença na sessão dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki. Na corrente majoritária, desprovendo o regimental nos votos que proferir, figuraram os ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Vossa Excelência, presidente. Em síntese, o julgamento terminou com um score de 5-4, um score apertado, mas um score revelando, não, o pronunciamento da Corte. Como pretender que se altere a ementa do acordo no que sintetizou o voto vencedor por mim formalizado, ou seja, quanto à existência de formalidade essencial prevista no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 9.296/96, no sentido da transcrição da fita. Assim, resumi o entendimento. Vou à ementa, que se diz errônea, errada, discrepante do que decidido pela maioria, né, formada por 5 vozes. Interceptação telefônica, mídia de gravação. A degravação, e é o que está na lei praticamente, a degravação consubstancia a formalidade essencial a que os dados alvo da interceptação sejam considerados como prova. É o que está no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Regência das Interceptações Telefônicas. Vale frisar que o processo é subjetivo. Em outras palavras, decidiu-se o caso concreto. Desprovejo regimental, porquanto não há na ementa confeccionada qualquer erro material. O eminente relator nega provimento a esse segundo agravo regimental. Colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, eu me permito inicialmente registrar que, ao tempo desse julgamento, ainda não me encontrava nesta corte e o que me levou a examinar a matéria para poder participar da apreciação e da deliberação acerca desse ponto especificamente.
De modo que, como se trata, senhor presidente, de agravo regimental destinado a, eventualmente, dirimir dúvida que tenha surgido em relação ao posicionamento dos votos vencedores e à ementa, creio que o exame que fiz me permitiu uma percepção que, portanto, declarando em condições de participar dessa apreciação, vou trazer a colação aos eminentes pares. Esta é a observação que faço inicialmente. Em segundo lugar, e trago anotado e na forma de uma declaração de voto o que em síntese vou aqui expor, em segundo lugar, o que verifico é que do agravo regimental na ação penal, assentou-se que a degravação consubstancia formalidade essencial. E me parece, e o ministro relator, mais que este que está a proferir o voto, certamente tem isto presente, o que me parece relevante aqui é verificar, tendo havido uma deliberação por maioria, se esta compreensão é coerente com o voto de Sua Excelência, o relator, ou se ela é coerente com a deliberação majoritária que se assentou. O debate, do que pude depreender, vertia um agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em petição, na qual foi indeferido o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que esse tribunal procedesse à correção da ementa do acórdão proferido na ação penal originária, ação 508. O que alegou o Ministério Público, a Procuradoria? Que a ementa não espelharia fielmente o conteúdo do acórdão. Isso dependia da leitura, portanto, da peça do Ministério Público. Este pedido da Procuradoria foi indeferido, sob o fundamento de que a matéria se encontraria preclusa e, ainda que assim não fosse, teria refletido o voto vencedor naquela assentada e, portanto, não caberia qualquer correção, o que, em termos gerais, Sua Excelência, o eminente ministro relator, vem de também assentar nesse segundo agravo regimental ao começo desta sessão. Portanto, procurei analisar detidamente a questão e, evidentemente, faço uma percepção inicial neste voto traduzida em declaração sobre a fundamentação das decisões judiciais, busco, estribo na doutrina, especialmente do professor Luiz Guilherme Marinoni, também no Código de Processo Civil, em seus diversos dispositivos que aqui cito, me escuso de minudentar, bem como no artigo 95 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, para concluir que a ementa nada mais é que um enunciado ou um conjunto de enunciados sintéticos que devem corresponder de modo mais fiel possível àquilo que foi decidido no acórdão como resultado de um julgamento colegiado. E é, além de tudo, um instrumento jurídico dotado de relevância inequívoca para sinalizar aos jurisdicionados e à sociedade, de forma direta e nítida, aquilo que se decidiu colegiadamente em atendimento ao mandamento constitucional da publicidade. Isto, precisamente pelo papel que vocaciona esse Supremo Tribunal Federal e também, como assentou o professor Marinoni, pela força obrigatória do precedente, que não se destina a garantir a uniformidade da aplicação do direito objetivo, mas também preservar a igualdade perante o direito proclamado nesta Suprema Corte, assentou o ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni. Portanto, destaco aqui, senhor presidente, a relevância da questão e, evidentemente, à luz do grau de vinculatividade que vem expresso em todas as decisões proferidas. Portanto, nesta ordem de ideias, e aqui procuro tratar desse tema como uma prestação
de contas do exame que fiz, como já disse, na doutrina e na jurisprudência, e também colho precedente deste Supremo Tribunal Federal, por este plenário, no mandado de segurança 20.941, em questão de ordem, relator o ministro Nery da Silveira. Este precedente se deu por ocasião de questão de ordem em mandado de segurança impetrado contra os atos relativos ao processamento de impedimento do então presidente José Sarney. Lá assentou-se que, nesta ordem de ideias, e leio, portanto, a ementa conforme publicada desse julgamento de 27 de agosto de 1992, assentou-se que, naquela circunstância, a ementa foi redigida pelo relator com base no voto por ele proferido, porque ainda não haviam sido liberadas as notas taquigráficas referentes aos demais votos que compuseram a maioria. Continua o ministro Nery da Silveira. Posterior afastamento definitivo do relator em virtude de aposentadoria por implemento de idade, devendo o ministro que presidiu o julgamento subscrever o acordo. Se verificar que o conteúdo da ementa não corresponde aos votos da maioria, expressos nas notas taquigráficas devidamente autenticadas, mas apenas ao do relator, pode submeter ao tribunal, em questão de ordem, o fato para que se corrija a ementa do acordo, ainda não publicado oficialmente, embora já assinado pelo relator, lavrando-se então novo aresto. Significado da ementa e de sua publicidade, questão de ordem resolvida, esta é a QO, como estou a ler no mandado de segurança 2941, questão de ordem resolvida pelo tribunal e, portanto, designando-se redator para o acordo um ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor. Era aquela situação que, obviamente, não se amolda por inteiro no caso presente, mas trata da questão da congruência entre o voto proferido pela maioria e a ementa do acordo. Pois bem, no caso concreto, como eu li, a ementa acentua que a degravação consubstancia a formalidade essencial a que os dados alvos da interceptação sejam considerados como prova. A questão, portanto, está em saber, neste momento, se a alegação da Procuradoria da República tem ou não solidez, ou seja, se esta compreensão é a compreensão do eminente ministro relator e também da maioria, ou não corresponderia à percepção da forma com que foi digitada a concepção majoritária. Obviamente, o tema é relevante porque a análise sempre pode permitir solucionar eventuais controvérsias, bem como dirimir eventuais divergências quanto à interpretação do direito, aí inseridos os pronunciamentos desse Supremo Tribunal Federal, quanto à interpretação do direito realizada pelo colegiado. Do que examinei, senhor presidente, aqui chego no ponto, do que examinei no caso concreto e dos votos que tive a oportunidade de ler, auri, e posso, obviamente, não ter deduzido por completo, mas auri que a tese jurídica que prevaleceu no julgamento da ação penal originária 508, como extraí da leitura que fiz dos diversos votos que compõem o acordo, foi a de que a degravação de escutas telefônicas poderia ser determinada naquele caso específico e, portanto, era improcedente a insurgência manifestada pelo Procurador-Geral da República. A ementa enuncia a tese que, eventualmente, pode propiciar entendimento de ser obrigatória sempre a degravação. E não creio tenha sido esse o entendimento da maioria. Esta tese, de todo respeitável, se reputar por entender obrigatória sempre a degravação, reflete com toda a coerência o entendimento exposto pelo eminente ministro relator. Mas,
determinar que a degravação é sempre obrigatória, creio, pode não refletir o entendimento dos votos vencedores vistos em seu conjunto. Assento ainda que, a despeito da sempre respeitável compreensão do eminente ministro relator, no sentido de que a ementa deve refletir os fundamentos do voto condutor, tenho compreensão no sentido de que os pontos finais devem refletir o entendimento do colegiado. O Código de Processo Civil, no inciso 1º do artigo 463, propicia a possibilidade de correção oficiosa a requerimento da parte, caso exista, de inexatidão material do julgado pelo juízo. E considerando que a função da ementa atrelada ao dever de publicidade é essencial, entendo que a compreensão, no sentido de que a degravação consubstancia formalidade essencial, dando a percepção de ser sempre obrigatória, merece, com o provimento do agravo regimental, explicitação à luz dos votos vencedores vistos em seu conjunto. Nada obstante, mesmo feita este ajuste de explicitação, consigno que, caso esta seja a compreensão majoritária, esta decisão não deve significar, em qualquer hipótese, reabertura de quaisquer prazos recursais em relação à mencionada ação penal originária. E, com este sentido, e naquilo que exponho de modo distinto de Sua Excelência, eminente ministro relator, peço vênia para expor a compreensão que tive do exame que fiz do julgamento. E, portanto, dando provimento com esta finalidade ao agravo regimental. Qual seria a nova ementa? Porque se aponta que a redigida contém erro material. E não estamos aqui a julgar embargos declaratórios. Estamos a julgar agravo. Houve o primeiro agravo, eu simplesmente assentei que estava correta, né, a ementa, e o Ministério Público interpôs o segundo. E ele, a meu ver, parte de uma ótica equivocada. A ótica de que essa decisão repercutirá em outros procedimentos criminais. A decisão não foi prolatada em processo objetivo. E o que eu fiz na ementa foi repetir simplesmente o que está na lei, que há de haver a transcrição, não diz se total na ementa ou parcial, para expungir-se, inclusive, da fala interceptada, o que não interessar a investigação, mas o plenário é soberano. Sim. Agora, eu gostaria de saber que ementa vai ser redigida em substituição à confeccionada por mim. Eu só gostaria, antes de dar a palavra ao próximo colega a votar, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, de destacar duas questões. A primeira, a meritória do que foi julgado, e uma segunda formal, se me permite o relator. Se eu estiver equivocado, Vossa Excelência me corrige. Na questão do julgamento, eu votei e formei com Sua Excelência, o que se discutia e se insurgiu o Ministério Público era que o juiz, o magistrado, não poderia determinar a gravação toda. E o que se ficou é que, se o juiz consigna a necessidade, é essencial essa degravação. Essa é a compreensão que também tive, senhor presidente, que tentei expor aqui. Então, essa é a questão do caso concreto. A segunda questão que eu trago à discussão do plenário é o seguinte: vejam o que foi apregoado, segundo o agravo regimental. O que houve? Houve um acórdão publicado. Transcorrido o prazo de embargos de declaração, houve um peticionamento, que não é um recurso, pedindo ao nobre ilustre relator que alterasse a ementa. Sua Excelência nega, em petição. A origem não são embargos de declaração.
Sua Excelência traz o agravo regimental contra... Se eu estiver equivocado, Vossa Excelência me corrige. Está certíssimo. Revela o quadro, a realidade fática. Eu parti de um pressuposto de que, no caso, o erro material, se houvesse realmente, poderia até ser corrigido de ofício a qualquer momento. Por isso é que eu indeferi, disse, não há descompasso entre a emenda e que é decidido pelo tribunal, né? E aí veio o segundo agravo, e não houve, Vossa Excelência ressaltou bem, não houve protocolação de embargos declaratórios, segundo agravo regimental. Só gostaria de trazer esses elementos aos eminentes colegas e colho o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eminentes colegas, ministro Celso, nosso decano, senhor presidente, prazer retomar os trabalhos na companhia honrosa de todos. Eu, presidente, examinei a matéria e verifiquei que a maioria do plenário adotou o entendimento, neste caso concreto, que o relator podia, se entender-se necessário, ao regular andamento do feito, determinar a degravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas. De modo que penso que o tribunal assentou que é uma faculdade do relator fazer esta exigência. Porém, a jurisprudência do tribunal continua firme, a meu ver, no sentido de que não é necessária a degravação integral das interceptações telefônicas, sendo suficiente que sejam degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia. A ementa do ministro Marco Aurélio, ouvindo agora Sua Excelência falar, ela, em alguma medida, a meu ver, e pedindo todas as vênias, dá margem a essa ambiguidade na compreensão, porque a ementa diz: interceptação telefônica, mídia, degravação. A degravação consubstancia formalidade essencial a que os dados alvo da interceptação sejam considerados como prova. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9296, que é justamente o dispositivo controvertido. Portanto, acho que o que corresponde ao decidido é o tribunal entender que o relator pode, se parecer bem, determinar a degravação. Portanto, eu penso que a ementa possa subsistir como está, com um acréscimo, que diria: subsiste, todavia, o entendimento dominante de que não é necessária a degravação integral das interceptações telefônicas, porque aí acho que a ementa refletirá o que efetivamente foi decidido. Portanto, não é uma questão propriamente de certo ou errado, mas de se expungir uma ambiguidade. Sendo certo que, como se tem dito aqui com frequência, cada vez mais se objetiva a jurisdição constitucional, de modo que mesmo as decisões em processos subjetivos e individuais servem, muitas vezes, de diretriz para as decisões dos tribunais e juízos inferiores. De modo que eu acho que espancar essa ambiguidade é aqui relevante. De modo que eu manteria a ementa apenas com a explicitação de que, a despeito de se ter entendido que é legítimo ao relator determinar a degravação, subsiste a jurisprudência no sentido de que ela não é obrigatória. Acho que com esse acréscimo, presidente, se reflete adequadamente o julgado, de modo que eu, pedindo todas as vênias ao eminente relator, também estou dando provimento ao agravo regimental. Presidente, surgiu uma problemática. Quem define o trecho pertinente à investigação criminal? O relator, que terá que ouvir a fita e dizer: olha, eu quero a transcrição deste trecho, ou o titular da ação penal, ou o acusado. Por isso é que a lei prevê de forma linear que, uma vez procedida a interceptação, ter-se-á degravação, para aí, como eu ressaltei, expungir-se
a partir do que materializado fisicamente em papel, expungisse o que não serve à investigação. Eu mantenho o voto, presidente. Penso que a ementa reflete o que foi julgado e nós não julgamos se teria que haver a degravação total ou parcial. Isso não esteve em discussão e não houve a protocolação de embargos declaratórios, se é que alguém indicou que a degravação só poderia ser parcial. A propósito dessa questão, quer dizer, como eu considero que houve uma inexatidão material, acho que ela pode ser retificada a qualquer tempo. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu cumprimento todos com muita alegria nesse retorno ao julgamento do plenário. Eu participei do julgamento do agravo regimental que determinou, né, agora a interposição desse segundo agravo regimental em função de indeferimento pelo eminente relator do pedido da Procuradoria no sentido de que se corrigisse um erro material pelo fato da ementa expressar a tese da decisão monocrática do relator, que na compreensão da agravante não seria a tese da maioria, ainda que a maioria tenha negado o provimento ao agravo regimental. Eu integrei a corrente minoritária. Considerada a posição que eu externei naquele julgamento, na honrosa companhia do ministro Teori Zavascki, que abriu a divergência, do ministro Luiz Fux e do ministro Gilmar Mendes, considerada a tese que eu defendi no sentido da desnecessidade da degravação integral das interceptações telefônicas, reputando imprescindível apenas a degravação daqueles trechos que embasavam a acusação, e tendo ficado vencida, parece, num primeiro momento, que o ministro Marco Aurélio teria toda a razão ao fazer refletir na ementa a tese da sua decisão monocrática, no sentido, no comando de degravação na íntegra das interceptações telefônicas acostadas aos autos pela acusação. Ocorre que a leitura dos votos que compõem e compuseram na oportunidade a posição majoritária, na minha compreensão, não levam à tese firmada na ementa. Essa é a questão, porque o que se levou em conta nesses votos vencedores é de que não haveria ilegalidade no comando que determina a transcrição integral. E, além disso, considerou o fato da transcrição já ser um fato consumado, dado o tempo transcorrido desde a sua determinação até o julgamento do agravo. Então, com todo o respeito, a ementa, a meu juízo, não reflete a posição majoritária, justamente por não ter se firmado a maioria, no sentido da imprescindibilidade da transcrição integral dos diálogos, e sim na ausência, repito, de ilegalidade na decisão do relator, que fundamentadamente, como foi, entendeu justificável a transcrição no caso concreto. Eu transcrevo no meu voto o voto da ministra Carmen Lúcia, peguei porque me pareceu muito claro a respeito e entendo que ele está a refletir a posição majoritária. Mas, como a ministra Carmen Lúcia está presente, eu vou me eximir de fazer a leitura, pedir todas as vênias ao eminente relator e acompanhar a divergência. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, egrégia corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, resgatando aqui os debates que foram travados naquela oportunidade, eu verifico que realmente polarizou-se a questão sobre se era necessária a degravação total ou a degravação de parte ao mútuo do relator. Então, por exemplo, a ministra Rosa já citou a manifestação da ministra Carmen Lúcia, que eu também transcrevo aqui, e essa manifestação do ministro Gilmar Mendes dá bem o alcance daquilo que foi debatido, disse Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Vou pedir vênia ao relator, porque eu vou ficar com a decisão tomada pelo colegiado.
Naquele caso que nós discutimos da chamada Operação Furacão, o ministro César Peluso trouxe argumentos que eram assustadores. Vale dizer, uma equipe de degravadores taquígrafos ocupar-se-ia durante vários anos para a degravação total. Então, realmente, a preocupação que se teve na oportunidade é essa que se tem agora. Saber se efetivamente há necessidade de degravação total ou se a degravação fica ao luto do relator nas partes essenciais. Como as decisões judiciais devem ser claras, devem ser certas, não há mal nenhum muito embora o ministro Marco Aurélio tenha razão sobre o ângulo técnico. Vossa Excelência me permite. Então, no julgamento deste agravo, nós vamos tornar prevalecente a corrente minoritária, porque a corrente minoritária sustentou esse ponto de vista, mas foi vencida. Não, mas ficou vencida, realmente. Você tem razão. A majoritária foi no sentido da degravação total, e nesse caso concreto, nós não temos aquele empecilho da Operação Furacão de 43 horas de interceptação telefônica. A interpretação que para mim se mostrou uma bisbilhotice. O que eu entendi do acórdão é que ficou estabelecido que, ao luto do relator, se necessário for, haverá a degravação de grande parte daquelas interceptações, exatamente sob o palio dessa preocupação de viabilizar a própria marcha processual. Então, com todas as vênias, eu prefiro que fique clara a nossa decisão, dando provimento ao agravo. Ministro Luiz Fux acompanha a divergência. Agora, ministra... eu torno a frisar, presidente, quem será o perito para dizer o que deve ou não ser degravado? O relator. O relator, eu vou ouvir fitas? Não, eu lido com o processo. Não sou nem afeito ao julgamento virtual, o que se dirá quanto à apreciação de um aspecto qualquer que deve estar retratado no processo. E o que ficou, pelo menos na minha ótica, a devida vênia decidido, é que se o relator determina a transcrição completa, é essencial que se cumpra. Foi o que se discutiu, presidente, quando se julgou a matéria e a corrente majoritária foi nesse sentido. Agora estamos dando dito pelo não dito, rejulgando o tema para tornar prevalecente a ótica minoritária. Mas, agravo. Escolho o voto da ministra Carmen Lúcia. Próxima a votar. Senhor presidente, eu também inicio por cumprimentar todos os colegas nessa primeira sessão plenária de início de trabalhos efetivos. E, quanto ao caso em julgamento, eu acentuo que o que se discutiu, como já foi aqui reiteradamente afirmado, foi se naquele caso, na ação penal 508, portanto, ao determinar o relator, o juiz, portanto, primeiro relator da causa, se havia ilegalidade na determinação da transcrição integral ou não. E apenas, senhor presidente, para reafirmar o que ali afirmei, já que formei na corrente vencedora, de que naquele caso não havia ilegalidade, competindo, portanto, ao relator ou ao juiz da causa, nos casos que assim se tiver, a possibilidade de determinar a transcrição integral ou não, afirmei então, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer duas observações, apenas para pontuar e para que em outros julgamentos não haja qualquer tipo de confusão sobre o meu posicionamento. Considero que não há nulidade, tanto de ser deferida quanto a de ser indeferida a degravação total, que não é imprescindível que haja degravação, isso fica ao talante, segundo o que se comprovar como necessário pelo juiz ou pelo órgão julgador. Considero ser válido, sim, o processo no qual não se tem a degravação de todo o conjunto, desde que o órgão julgador assim entenda. Portanto, não vejo nenhuma nulidade em qualquer tipo de apresentação de transcrição do conteúdo que não seja integral de degravações de escutas telefônicas que sejam realizadas. Entretanto, disse naquela ocasião, no caso concreto que se mostra, parece-me diferenciado. O relator do caso no Supremo entendeu como não sendo protelatório, não sendo indevido e não antijurídico o deferimento do pleito da defesa em momento próprio, sem qualquer reabertura de prazo, que me levaria a pensar numa protelação.
Com essas pontuações expressas, senhor presidente, disse eu naquela ocasião, porque, inclusive, fui relatora para o acordo no habeas corpus, no qual se discutiu exatamente a possibilidade de não haver a degradação e permaneço com esse mesmo entendimento, mas, no caso específico agora posto, não haver qualquer ilegalidade, não há nada a ser acolhido ou provido no agravo do Ministério Público. Razão pela qual, senhor presidente, com essas ponderações e acentuando esses pontos, estou, neste caso e apenas nele, também negando provimento ao agravo e acompanhando, portanto, o ministro relator com os ônus da divergência, fecho aspas. Ou seja, eu estou lendo porque eu não estou refluindo no meu entendimento. O que eu disse, então? Não há ilegalidade em degravar apenas uma parte, acompanho a jurisprudência predominante e considerei, por isso fiz questão de ler o voto que proferi então. Não é imprescindível que haja degravação, que fica, portanto, como eu disse naquela ocasião, ao talante do relator ou do juiz ou do órgão julgador. Isso para dizer que, naquela ocasião, o ministro relator comprovou que determinou porque era necessário, mas eu não estava mudando e não mudo meu entendimento do que votei no caso da 2424. Considero não ser imprescindível, considero que não há ilegalidade e fiz expresso isso. Então, até estou citando outros ministros que, naquela mesma ocasião, também acentuaram que era no caso concreto. Também afirmou o ministro relator, que este é um caso subjetivo, portanto, dizendo respeito a uma pessoa. Entretanto, vou pedir vênia, ministro Marco Aurélio, por dois motivos para acompanhar a divergência. Em primeiro lugar, porque considero que, ao se ter na ementa que a degravação consubstancia formalidade essencial a que os dados alvos da interceptação sejam considerados como prova, pode ensejar a dúvida por parte dos julgadores brasileiros. E, portanto, acho que realmente há necessidade desse esclarecimento. E porque poderia realmente se extrair da ementa como posta que a maioria vencedora foi no sentido de que é imprescindível, sendo que, no meu voto, pelo menos, eu disse expressamente, não é imprescindível que haja degravação. E também o segundo ponto se refere ao que Vossa Excelência acentuou, secundando o que o ministro relator agora afirma. Trata-se de um agravo regimental. Das que nós temos na jurisprudência, também cito no voto de que farei juntada, no sentido de que, sendo o erro material, poderia a qualquer tempo ser corrigido. E eu acho que, neste caso, equivaleria ao erro material nós temos uma passagem da ementa que enseja dúvidas e o que foi devidamente alertado pelo Ministério Público, com consequências realmente para a jurisdição. Por essa razão, com as vênias do ministro relator, estou acompanhando a divergência, tal como foi posto. Presidente, apenas uma última palavra como relator, né? O procedimento é bilateral. Tem-se o Estado acusador e tem-se o acusado. A esta altura, já que nada surge sem uma causa, qual seria o móvel desse insurgimento do Estado acusador? Será que tem na fita algo que ele não quer que seja degravado por interessar ao acusado? Agradeço à ministra Carmen Lúcia, como voto o ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, com devido respeito aos que votaram anteriormente, eu queria manifestar minha perplexidade com essa discussão que vem sendo travada no plenário. Eu lendo aqui a ementa proposta pelo eminente relator, que vem se repetindo desde a ação penal 508 do Amapá, ela não contém erro, não contém ambiguidade, não contém nenhuma obscuridade ou contradição, ela é unívoca. Em nenhum momento, Sua Excelência, o relator disse que seria necessária a gravação integral dos dados da interceptação telefônica. Eu leio a ementa redigida pelo eminente ministro Marco Aurélio. A degravação consubstancia formalidade essencial a que os dados alvo da interceptação sejam considerados como prova. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.296 de 96. Vou à lei, senhor presidente. O que diz a lei nesse parágrafo 1º? Diz o seguinte:
no caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Não disse se é integral ou parcial, assim como o ministro relator não disse nada a respeito deste aspecto. Em segundo lugar, senhor presidente, como Vossa Excelência muito bem ressaltou, nós estamos julgando segundos agravos regimentais que foram veiculados por intermédio de uma petição, dado o fato de que se perdeu o prazo para interpor embargos declaratórios. Esse não é um instrumento próprio para aclarar dúvidas. E de mais a mais, senhor presidente, nós não estamos redigindo súmulas vinculantes e muito menos elaborando teses e repercussões gerais. Nós estamos simplesmente verificando se a emenda redigida pelo relator num caso concreto de natureza subjetiva revela ou não a veracidade daquilo que foi decidido no acórdão. É disso que se trata. Se há dúvida, se pode haver eventualmente um mal-entendido, esse não é um instrumento próprio para resolver isto. Não é, como disse o eminente relator, um processo objetivo, um processo de repercussão geral, ou que tenha, enfim, um impacto mais amplo. É um caso que vai ter um efeito meramente neste processo, que é exatamente a ação penal 508. Eu, como não vislumbro nenhum erro, nenhuma ambiguidade, Sua Excelência simplesmente transcreveu o que consta no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.296, eu acompanho Sua Excelência para negar provimento aos segundos agravos. E digo, com todo respeito, nós precisamos dar aos instrumentos processuais a sua devida finalidade. Nós não podemos trocar um instrumento por outro. Isso não se trata nós estamos diante de embargos declaratórios. Então, cumprimentando os colegas que me antecederam e compreendendo a preocupação louvável que expressaram, eu insisto, então, em reiterar, senhor presidente, que acompanhe integralmente o voto do relator. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Como voto, o ministro Gilmar Mendes. Excelência, então, dá provimento. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, quando em 7 de fevereiro de 2013 esse egrégio plenário julgou essa questão, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao divergir, no sentido que vem agora de reiterar, destacou que entendia muito bem a conduta processual do eminente relator, o ministro Marco Aurélio, no sentido de que, valendo-se de seu prudente arbítrio, entendeu que era necessária a produção e juntada aos autos da transcrição das escutas telefônicas para melhor compreensão da própria controvérsia penal. Sob esse aspecto, senhor presidente, a mim me parece que não há qualquer, eu diria, qualquer divórcio ideológico entre o conteúdo dos debates, o resultado do julgamento e aquilo que se fez consubstanciar na própria ementa deste julgado. E, sob esse aspecto, apenas sob tal aspecto, impor-se-ia, no caso, o não provimento do presente recurso de agravo, ora em exame. De outro lado, senhor presidente, eu também, embora reconhecendo que essa não seja a posição majoritária prevalecente no seio deste egrégio plenário, eu tenho, embora em votos vencidos, eu tenho sempre sustentado que se impõe, por expressa determinação legal, a transcrição integral das conversações telefônicas interceptadas, uma vez que a Lei 92/96 de 96, que constitui o Estatuto das Interceptações Telefônicas em nosso ordenamento positivo, determina que se proceda à transcrição resultante da gravação das comunicações interceptadas. Isso consta expressamente tanto do artigo 6º, parágrafo 1º, como do artigo 8º, caput, desse mesmo diploma legislativo. Esse entendimento, tenho sempre ressaltado, tem o beneplácito de autores eminentes, entre os quais o professor
penalista Luiz Flávio Gomes, hoje deputado federal eleito pelo povo do Estado de São Paulo, e que em obra monográfica sobre o tema, escrita conjuntamente com o professor Silvio Maciel, destaca com especial ênfase a essencialidade e, em consequência, a indispensabilidade da transcrição das conversações telefônicas interceptadas. E eu, no ponto aqui, reproduzo esse fragmento da lição do eminente professor Luiz Flávio Gomes. Também reconheço, senhor presidente, e reitero que esta Suprema Corte, embora reputando desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações, mesmo assim tem assegurado em obséquio a garantia constitucional do contraditório e da amplitude de defesa, a possibilidade de, especialmente o réu, dispor de pleno acesso em áudio ao inteiro teor das conversas telefônicas interceptadas, como resulta claro, por exemplo, de julgamento plenário desta Corte, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes, decisão proferida no exame do inquérito 2774 em Minas Gerais, em julgamento no qual se reconheceu que, aspas, palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, aspas, o amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa, fecha aspas. Mas enfatizo que, não obstante essa minha pessoal convicção em sentido contrário, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive por esse egrégio plenário, e aqui eu menciono diversos precedentes, inclusive aquele bastante conhecido, firmado no exame do inquérito 2424 do Rio de Janeiro, de que foi relator o eminente ministro César Peluso, entendo que esse plenário já afirmou a orientação no sentido da desnecessidade da transcrição integral do teor das interceptações telefônicas, bastando, para tanto, a reprodução dos elementos que dão suporte à acusação penal. No entanto, senhor presidente, como nós estamos no plenário, estamos julgando um agravo interno, e a mim me parece que isso legitima, enfim, que cada juiz do tribunal, expõe a sua posição a respeito de um tema que me parece extremamente delicado, especialmente em matéria dessas relações tão estruturalmente desiguais que se estabelecem entre o poder investigatório e persecutório do Estado de um lado e, de outro lado, o complexo de direitos e prerrogativas de que qualquer pessoa neste país, investigada ou indiciada ou meramente acusada ou já tornada ré, dispõe. Todos sabemos que os elementos de informação coligidos ao longo de qualquer investigação penal ou do próprio processo penal de conhecimento, não tem caráter unilateral, pois, segundo o princípio da comunhão da prova, tais dados, que não pertencem a qualquer dos sujeitos processuais, nem ao sujeito imparcial, que é o magistrado, nem aos sujeitos parciais da relação processual penal, que são, de um lado, o Ministério Público e, de outro lado, o imputado. Tais dados compõem a própria estrutura formal da persecutio criminis. É importante relembrar, por isso mesmo, que o postulado da comunhão da prova projeta-se e incide sobre todos os dados informativos que concernentes à informatio delicti, logo, portanto, digamos, aos dados de convicção produzidos na fase unilateral da investigação penal, compõem o acervo probatório coligido pelas autoridades e agentes estatais. E a prova penal, nós sabemos, ela se reveste de uma delicadeza incomensurável, na medida em que sempre cumpre ao Ministério Público demonstrar a plenitude dos elementos reveladores, quer da autoria, quer da materialidade, quer do nexo de causalidade entre a conduta imputada a alguém e o resultado ou o evento danoso daí resultante. Essa compreensão do tema
também ninguém o desconhece, é revelada por um autorizadíssimo magistério doutrinário que eu aqui menciono. E eu destaco, por ser extremamente relevante e muito lúcida, a lição expendida pelo professor José Carlos Barbosa Moreira, quando discorre sobre esse tema específico, o juiz e a prova. O que diz aquele eminente e saudoso processualista, aspas, e basta pensar no seguinte: se a prova for feita, pouco importa a sua origem. A prova do fato não aumenta nem diminui de valor, segundo haja sido trazido por aquele a quem cabia o ônus ou pelo adversário. A isso se chama o princípio da comunhão da prova. A prova, depois de feita, é comum, não pertence a quem a faz, pertence ao processo, pouco importa a sua fonte, pouco importa a sua proveniência. E neste ponto, senhor presidente, não constitui demasia destacar que a gravação é o resultado de uma operação técnica, ou seja, a captação daquela relação dialógica que se estabelece entre os sujeitos de uma dada conversação telefônica. É, na verdade, a documentação da fonte de prova. E fonte de prova é a comunicação. Mas a gravação atesta a existência dessa fonte, mas não é, por si só, meio de prova. O meio de prova, diz a doutrina, é a transcrição. E é a transcrição porque é ela que fixa a prova em juízo. O eminente ministro Marco Aurélio, no julgamento de que resultou a decisão que está sendo novamente examinada, destacou no curso dos debates e fez uma observação que me parece muito relevante, quando reconheceu que se pinçou da fita e se degravou o que interessou à persecução criminal e indagou, não é? Talvez numa pergunta retórica. E a defesa, como fica? Nós já vimos aqui em vários casos em que o diálogo resultante desta interceptação da conversa telefônica foi, na verdade, objeto de análise por parte do investigador penal. Eu me lembro de que agentes da Polícia Federal simplesmente comentavam o teor do diálogo. Fulano de tal disse isto, Beltrano respondeu aquilo, quer dizer, dando uma impressão pessoal. Não, a transcrição há de reproduzir com absoluta neutralidade e objetividade o teor de uma dada interceptação. Se muitas vezes, digamos, esse procedimento probatório é custoso, é extenso, é longo, torna-se muitas vezes necessário por conta da complexidade de uma certa investigação penal, esse é um problema do Estado. Agora, não tem sentido, a mim me parece, limitar esse direito da pessoa sob investigação ou daquele que sofre a acusação penal. Por isso, senhor presidente, a mim me parece que o material bruto resultante da interceptação telefônica deve sempre ser colocado à disposição de todos os que intervêm na relação processual, notadamente daquele que sofre a persecução por parte do Estado, uma vez que entendo inaceitável proceder-se a transcrições meramente seletivas de diálogos telefônicos interceptados. Por isso, embora sustentando a tese da indispensabilidade da transcrição integral, eu reconheço que essa é uma posição minoritária prevalecente nesta casa, como salientei no início do voto. De qualquer maneira, no entanto, no contexto que estamos a examinar, e aqui abro um parênteses, essa orientação do Supremo tem prevalecido na jurisprudência dos tribunais. O próprio Superior Tribunal de Justiça agora, no final deste ano de 2018, por suas colendas
quinta e sexta turmas, reconheceu que, aspas, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 92, 96 e 96 não faz qualquer exigência nesse sentido. E menciono aqui precedentes de ambas as turmas dessa Corte. No entanto, senhor presidente, mesmo afastando-se por um momento essa discussão em torno da indispensabilidade ou não da transcrição integral, a mim me parece que, no contexto que estamos a examinar, o eminente relator, com o beneplácito da Corte, entendeu indispensável exigir-se essa reprodução integral. Por isso, senhor presidente, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer divórcio ideológico entre o conteúdo dos debates processados nesta causa e a expressão literal daquilo que se contém na ementa consubstanciadora do acórdão plenário, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, eu peço vênia aos que pensam em sentido contrário para, negando o provimento ao presente recurso de agravo, manter a decisão em questão. Eu também, sem ter adiantado o voto, mas expressei a minha ótica a respeito do caso concreto. A ementa, como já foi dito pelo eminente relator e agora no voto do ministro Celso de Mello, ela é específica do caso concreto. No caso concreto, o relator determinou a transcrição, o Ministério Público se insurgiu contra a transcrição. Então, no caso concreto, o que ficou consignado? Que era essencial a transcrição. E a maioria, sim, o determinou. Repito, passou-se o prazo de embargo de declaração, veio uma petição, nega-se que houve erro material, porque não há incongruência entre o decidido pela maioria e o que é reproduzido na ementa. A petição foi um gancho para se rediscutir a matéria, já que exauridos os prazos relativos aos embargos declaratórios e ao agravo. Como eu tive que enfrentar articulação de erro material, aí veio o segundo agravo, né? Pois bem, mas a maioria está formada, declaro então o meu voto agora acompanhando o eminente relator, no sentido de negar provimento ao agravo. Eu vejo que na petição do agravo regimental, o pedido é o seguinte, e aí me dirijo mais expressamente ao ministro Luiz Edson Fachin, que foi o primeiro voto divergente. Se pede seja retificada a ementa, a fim de que retrate o que é efetivamente julgado pelo colegiado. Eu entendo, então, salvo o melhor juízo da maioria, que se deva, já nesse julgado, se estabelecer qual seria essa ementa. Então, passo a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, que foi quem abriu a divergência. Senhor presidente, eminentes pares, eu trouxe à colação a reflexão que aportei a esse colegiado, e como chegamos a esse ponto, eu estou acolhendo a sugestão feita no voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, manter a formulação da ementa como está, com um acréscimo sugerido por Sua Excelência, que poderia, quem sabe... Eu tirei de um precedente relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, em que Sua Excelência, portanto, nós diríamos, subsiste, todavia, o entendimento dominante de que não é necessária a degravação integral das interceptações telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia. Como já há esse precedente, eu acho que basta somá-lo a essa emenda. Se Vossa Excelência me permite, como nós decidimos, e me parece evidente, até por força de disposição legislativa e regimental, quem preside o inquérito é o relator, no caso de tribunais e órgãos colegiados. Então, eu me permitiria sugerir se acrescentasse depois de uma vírgula a critério do relator. Porque se o relator entender que tudo deva ser degravado, nós não podemos tirar do relator esse direito. Isso está Ele dito. tem que apreciar no caso concreto, como nós decidimos aqui. Isso está dito na proposição anterior. Vossa Excelência me permite, no caso não foi apenas o relator que entendeu que tudo deveria ser degravado, mas a maioria do colegiado.
A proposição... Até me permitir, no meu voto, que eu transcrevo naquele voto que eu leria, mas acabei proferindo um voto oral, eu disse que o relator até de ofício poderia determinar a degravação integral, caso assim o entendesse. E é assim que temos procedido, porque nós temos uma jurisprudência sólida, que não é só deste tribunal, mas de outros também, que a prova se destina ao julgador. Então, o julgador é que vai dizer qual é a prova admissível ou qual é aquela que deve ser descartada. Então, presidente, formada a maioria em sentido diverso, a emenda tal como está diz assim: interceptação telefônica, mídia, degravação. A degravação consubstancia formalidade essencial a que os dados alvo da interceptação sejam considerados como prova. Esta é a frase que nós consideramos ambígua e, portanto, nós estamos explicitando. Subsiste, todavia, o entendimento dominante de que não é necessária a degravação integral das interceptações telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia. Portanto, nós não estamos inovando praticamente nada, apenas acrescentando à proposição já existente a proposição de um precedente que firmou a jurisprudência. No caso concreto, presidente, haverá ou não a degravação total? No caso concreto, se decidiu que haverá. Então, vamos estampar uma ambiguidade na ementa? Esta foi a tese vencida. Portanto, não, a tese vencida foi contrária, que a ementa seria perfeita. Não, a tese que prevaleceu no agora, julgamento de agora... interessante, presidente, nós precisamos, no plenário, prestigiar um pouquinho mais o relator, seja ele quem for, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Marco Aurélio, não prevaleceu ou qualquer um de nós. O relator hoje, ele é criticado por redigir sem que ocorra descompasso entre o conteúdo, por redigir a ementa. É uma crítica, não deixa de ser uma crítica. Agora, no caso concreto, nós estamos julgando um caso subjetivo e não objetivo. Eu quero saber, haverá degravação parcial ou total? Presidente, eu respeito e entendo a posição do ministro Marco Aurélio, mas essa foi a matéria que nós votamos. E prevaleceu o entendimento de que é preciso explicitar o sentido da emenda. Portanto, por isso é que não se pode sempre seguir a ilustrada maioria. Presidente, eu não quero polemizar. Infelizmente, a vida é assim. Que há integrante no plenário portador de espírito irrequieto, que não observa a colegialidade. Mas como observar? Ante essa incongruência que salta aos olhos. Vossa Excelência, me permite, senhor presidente, sem querer polemizar, mas suponha que eu amanhã, num determinado processo penal, numa ação penal, determinar a degravação integral das escutas telefônicas e vem uma parte, possivelmente o Ministério Público, esgrime este acórdão, se for aprovado agora esta emenda, e não é necessário, o plenário decidiu. Como é que fica? Vale a decisão do relator, e aí isso vem para o plenário. O plenário vai dizer, não, nós decidimos que não é necessário. E dá ganho de causa ao Ministério Público. Para mediar esse confronto de opinião. Nós acatamos a tese claramente de que o relator, ao conduzir o processo, tem o poder de determinar a degravação, não há nenhuma dúvida disso. Isso fica claro. Só que a emenda dá a impressão de que tem que degravar sempre. E, portanto, nós estamos explicitando que não é obrigatória a degravação sempre. Aí que surge uma nova ambiguidade, data velha. Eu queria sugerir, presidente, mas quem perde não deixa acabar o julgamento. É a síntese do julgamento verificado. Eu só gostaria, você está abandonando as balizas objetivas do julgamento. Só um minutinho, ministro Luiz Fux. O que nós temos aqui é o seguinte: quem dá provimento, que são 6 eminentes ministros que dão provimento ao agravo, a partir do voto divergente do ministro Luiz Edson Facchino, que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Fux, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Gilmar Mendes. 4 colegas negam provimento: o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Celso de Mello e este presidente. Ou seja, quem nega provimento não acolhe o pedido de reformular a emenda.
Portanto, a reformulação da ementa, como não é caso de natureza de repercussão geral, em que se fixa a tese, e naí a maioria e a minoria podem votar, neste caso eu entendo que, uma vez que seja acolhido o pedido por aqueles que dão provimento, quem dá provimento é que vá reformular a ementa. Por isso que eu passei a palavra ao primeiro voto divergente para que formule a ementa do caso. Porque ela contém o pedido. No provimento tem que ter uma nova ementa. Então, eu vou propor ao colegiado, senhor presidente, a seguinte redação. Não é necessária a degravação integral das conversas oriundas de interceptações telefônicas, bastando a degravação dos excertos que subsidiaram a denúncia e a disponibilização do conteúdo integral das interceptações telefônicas realizadas. Caso o relator entenda necessário, poderá determinar a degravação integral das interceptações telefônicas promovidas. Perfeito. É o que propõe. Eu propus algo mais sintético. Aí, evidentemente que o colegiado... Como não é tese objetiva, bastam que aqueles que deram provimento estejam de acordo com essa ementa. Então, senhor presidente, ministro... para conciliar... Não, mas aqui não é tese. É que aqui não é tese. Aí é ditadura da maioria, porque, na verdade, o colegiado funciona também com o aporte da minoria, porque nós temos redigido as teses consensualmente. Mas aqui não é tese. Sim, mas ela passa a ser uma tese. Senhor presidente, porque foi alegado que isso pode trazer algum erro de interpretação e, portanto, nós estamos expungindo a ambiguidade. Agora, data vênia, se prevalecesse a primeira versão, nós criaríamos uma ambiguidade dentro da ambiguidade. Agora, Sua Excelência, o ministro Fachin, a meu juízo, com devido respeito, traz um esclarecimento que parece que afasta qualquer tipo de dubiedade que possa haver. Do ministro Fachin. Aqueles que deram provimento ao agravo acompanham a proposição também no que diz respeito à emenda. Portanto, eu proclamo o resultado. Dado provimento ao agravo regimental, vencidos o ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Celso de Mello e ministro Dias Toffoli. Eu vou agora apregoar para julgamento conjunto tema necessário para uniformizar entendimento sobre a questão de prazo no RE quando diz respeito a ações de controle concentrado. De minha relatoria, o item 8 da pauta é o ARI 83027, agravo regimental. É o item 2? Não, desculpe. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 830.727 de Santa Catarina, sendo eu o relator. Agravante Estado de Santa Catarina. Agravado Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aqui, o julgamento... na verdade, o relator é a presidência e iniciado o julgamento. Após o voto da ministra, então presidente, Carmen Lúcia, negando provimento ao agravo, eu pedi vista dos autos. Então, eu estou trazendo o voto vista. E há também a lista para julgamento em conjunto de número 14, de 19 de dezembro de 2018, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que trata-se do item 2 daquela lista, agravo regimental no agravo regimental na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5814 de Roraima, sendo relator o ministro Roberto Barroso, agravante Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, agravado governador do Estado de Roraima. Então, eu sugeriria que os trabalhos ficassem na seguinte ordem, ministro Luiz Roberto Barroso. Eu leria o voto vista, depois passaria a palavra a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência vote no caso de relatoria de Vossa Excelência e já neste caso, que é da relatoria da presidência, em que já houve o voto como presidente da ministra Carmen Lúcia. Tá certo. Vossa Excelência vai votar da sua relatoria 830727, é isso? Isso. O item 8 da pauta. É que, na verdade, é a relatoria da presidência, mas, na verdade, é um voto vista, porque o voto foi proferido pela ministra Carmen Lúcia. Então, passo a leitura do meu voto vista, no qual eu digo, este caso é importante principalmente para definir a questão relativa aos prazos para as partes.
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a decisão da ministra-presidente, em que negou o seguimento ao recurso extraordinário com agravo do Estado de Santa Catarina por entender que o apelo extremo teria sido aviado fora do prazo legal. Nas razões de agravo, o Estado agravante alega que o recurso extraordinário foi interposto tempestivamente, uma vez que os prazos processuais estavam suspensos no Tribunal de Justiça e ainda tendo em vista que aplicar-se-ia à Fazenda Pública a dobra de prazo prevista no, então, artigo 188 do vetusto CPC. Na sessão do plenário virtual, iniciada no dia 14 de outubro de 2016, pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria. Ressalto inicialmente que a orientação adotada na Corte é no sentido da possibilidade de, em sede de agravo regimental, se demonstrar a tempestividade do recurso obstado mediante comprovação da existência de causa legal para a prorrogação do prazo na origem. E cito precedentes. No caso dos autos, documentos demonstram que os prazos processuais ficaram suspensos na origem num determinado interregno, que cito em meu voto. Assim, havendo o acordo recorrido sido publicado em 13 de dezembro de 2013, a contagem do prazo para interposição do recurso ordinário iniciou-se no primeiro dia útil, 16 de dezembro de 2013, suspendendo-se no dia 20 de dezembro de 2013 e voltando a correr a partir de 20 de janeiro de 2014, conforme as regras processuais então vigentes. Dito isto, resta saber, e aí entra o ponto principal para a discussão, se seria aplicável a dobra de prazo prevista no artigo 188 do CPC ao caso dos autos, tendo em vista que o recurso extraordinário, ora em análise, foi aviado durante sua vigência. Reconheço a existência de jurisprudência firmada neste Supremo, segundo o qual não seria aplicável aos processos de controle abstrato, e aqui é um caso de controle abstrato, de constitucionalidade a regra do artigo 188 do CPC de 1973, a qual confere à Fazenda Pública e ao Ministério Público o prazo em dobro para recorrer. A respeito dessa orientação, remeto ao voto do eminente ministro Celso de Mello, na ação direta 2130 Santa Catarina, agravo regimental, julgada pelo plenário, em que se discutiu a aplicabilidade daquele dispositivo do CPC revogado nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Aduziu o eminente ministro Decano que as regras relativas aos processos judiciais de natureza subjetiva, compreendidos como aqueles em que se discutem relações concretas individuais, não seriam aplicáveis aos processos de índole objetiva, como o controle abstrato de constitucionalidade, em que há análise em tese da compatibilidade entre lei e Constituição. Cito o precedente. Pois bem, a inaplicabilidade do prazo em dobro previsto no artigo 188 do CPC de 73 aos processos de natureza abstrata também foi afirmada em julgados que cito os números. Digo que já proferi decisões monocráticas aplicando esse entendimento. Não obstante, tenho revisto meu entendimento para afirmar a aplicabilidade do prazo em dobro do artigo 188 do CPC 73 ao recurso extraordinário, cuja dicção foi reproduzida no atual artigo 183 da Lei Federal número 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil, não obstante interposto em processo de natureza abstrata. Nesse sentido, a decisão de minha relatoria na primeira turma, que por maioria, em sessão de 11 de março de 2014, no julgamento do ARE 661288 de São Paulo, de minha relatoria, estabeleceu o entendimento, afirmando a aplicabilidade do prazo em dobro do artigo 188 do CPC aos recursos extraordinários interpostos em ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça, e cito o trecho daquele julgado. Mais adiante, digo que, com efeito, a inaplicabilidade do prazo em dobro às hipóteses dos autos é orientação firmada jurisprudencialmente, mas com a devida vênia, sem amparo na legislação processual em vigor. Não existe um direito processual constitucional no Brasil. O recurso extraordinário está detalhadamente disciplinado no Código de Processo Civil e na Lei 8.038 de 90. Foi disciplinado, sem que o legislador, em nenhum dos dois diplomas, tenha feito qualquer distinção com relação aos recursos interpostos em processos de natureza objetiva ou abstrata. E tal afirmação se aplica tanto em relação ao Código revogado, quanto em relação ao novo Código de 2015. Tampouco a Lei 9868 de 99, que possui caráter de norma geral para os processos de controle abstrato, e aqui sim um processo constitucional,
não fez tal distinção. Se o próprio legislador não faz qualquer distinção, no meu entender, não cabe a nós, julgadores, fazê-la. No RE 181.138 de São Paulo, julgado pela primeira turma, sendo o relator o decano ministro Celso de Mello, questionava-se a aplicação da regra do artigo 188 do CPC 73, cuja redação é anterior à Constituição de 1988 ao recurso extraordinário, que passara a ser redigido pela Lei 8.038 de 90. Naquele julgado concluiu-se, leio, abro aspas, o benefício da dilação do prazo para recorrer somente não incidiria no procedimento recursal do apelo extremo se a lei extravagante, a Lei 8.038/90, no caso, contivesse preceito que expressamente afastasse a possibilidade de aplicação supletiva da legislação processual civil codificada, fecho aspas. De igual modo, digo eu, a existência de norma que expressamente afaste a aplicação do 188 do CPC 73 é imperativa na hipótese dos autos. Registro que considero relevantes, respeitáveis, as razões apresentadas pelo eminente ministro Celso de Mello no julgamento da já citada ação direta 2130 de Santa Catarina, em seu agravo regimental, as quais poderiam embasar eventual proposta legislativa contendo normas especiais para o recurso extraordinário de feição abstrata. No entanto, atualmente não existe legislação nesse sentido. Como dito, a legislação atualmente em vigor sobre o recurso extraordinário não faz distinção aos recursos extraordinários de índole abstrata. Recurso extraordinário é recurso extraordinário, independente da matéria que ele veicule. Por não estar prevista na legislação processual, a referida distinção acaba por causar situação de insegurança entre os destinatários da prerrogativa do prazo em dobro. A consulta à legislação processual é insuficiente para que se dominem os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário em processo de natureza abstrata, sendo necessário também o conhecimento da jurisprudência do tribunal. Ou seja, o procurador acabou de entrar, ele olha o CPC, tem o direito ao prazo em dobro, a matéria é abstrata, mas onde está na lei distinguindo entre aquilo que é abstrato no RE e aquilo que não é abstrato? Presidente, desculpe, aqui é um processo especial. Acho que, de fato, com todas as vênias, não faz sentido e nós sempre entendemos assim. Quer dizer, o procurador que vai se informar devidamente. Não me parece, porque, de fato, é o processo constitucional e nunca houve dúvida em relação a isso. Tanto é que a fonte é a lei, com a devida vênia, esse é o meu posicionamento. A lei não distingue. Eu sim, pois é. Mas quando... Tanto é que nós chamávamos esse RE, que surgiu a partir da questão do controle do direito municipal e também do direito estadual, vis-à-vis a Constituição estadual, nós chamávamos o RE do B, porque é um RE com toda a conotação de um processo objetivo. De fato, é um RE, tanto é que o ministro Moreira Alves, no primeiro caso, gravou que era uma decisão embora em RE, com eficácia nacional, assentou isso. A mim me parece, quer dizer, eu entendo a preocupação da Vossa Excelência, inclusive em nome da segurança jurídica. São 5.500 municípios no Brasil. Sim, mas veja, é deixar claro, se fosse o caso, até sumular o entendimento de que se aplicam as regras da legislação normal sobre o tema. Se Vossa Excelência me permite uma parte... Mas é por isso que está sendo elenquei, ministro presidente, para a definição. Muitas dezenas de decisões nesse sentido. Então, para o procurador do município, do Estado, nenhuma dúvida sobre isso. É muito raro, porque eu cheguei a listar aqui mais de 50 decisões dos ministros, desde muito tempo, porque, como disse o ministro Gilmar, inicialmente o Supremo, nos primeiros meses ou anos, talvez subsequentes à Constituição, nem se admitiu inicialmente o recurso extraordinário, porque era o controle abstrato em sede estadual. Mas, enfim, apenas para trazer esse... Mas eu registro também que são muitas as decisões de intempestividade que são reiteradamente aplicadas por nós, de acordo com essa jurisprudência. Até de súmula, mas, de fato... Só para colaborar, ministro Toffoli, a razão de ser desse prazo maior da Fazenda Pública, ela se dá naquelas hipóteses em que a Fazenda tem de atuar em nível nacional, distante das provas e dos sujeitos. Nesse caso, desses casos de controle,
da própria legislação municipal estadual, o procurador tem que ter o conhecimento... A minha questão é muito simples. Na norma está distinguindo, a norma distingue entre controle abstrato e controle subjetivo? Minha resposta, não. E aí, se me permitem, eu gostaria de continuar... Não, cara, desculpa, não sei sobre... agradecendo as intervenções de Vossas Excelências. Tanto que eu dizia exatamente que são relevantes as razões apresentadas e não deixei de citar aqui esse precedente do nosso decano, o ministro Celso de Mello, na ação direta 2130 de Santa Catarina. Mas, como disse, a legislação em vigor sobre o recurso extraordinário não faz distinção em relação aos recursos extraordinários de índole abstrata. Por não estar prevista na legislação processual a referida distinção, acaba por causar situação de insegurança para os destinatários da prerrogativa do prazo em dobro. A consulta à legislação processual passa a ser insuficiente para que domine os requisitos da admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, tratando-se de recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo em que interposto, o Código de Processo Civil tem plena aplicabilidade. Ora, aplicamos aos recursos extraordinários interpostos em processo de controle de lei estadual, o prazo recursal, os requisitos de cabimento, as condições de admissibilidade, dentre outras normas. Por que excluir do seu âmbito a prerrogativa do 188 do CPC, atualmente prevista no 183 do CPC de 2015? Outrosim, a prerrogativa em questão tem, dentre seus fundamentos, o fato de que a Fazenda Pública e o Ministério Público atuam em juízo em prol do interesse público. Como leciona, e aqui me permita citá-lo, ministro Luiz Fux, forçoso observar, diz Vossa Excelência, que qualquer prazo, uma vez decorrido, extingue, independentemente de declaração judicial, o direito de a parte praticar o ato previsto, ressalvando-se sempre que, não marcando a lei outro prazo, as intimações somente obrigam o comparecimento depois de decorridos 24 horas. Esta consequência drástica faz com que o legislador avaliasse determinadas situações especiais, tais como os feitos de interesse da Fazenda Pública e do Ministério Público, instituindo prerrogativas pró populo, haja vista que ambos, na prática dos atos processuais, atuam em prol do interesse público. Não foi outra razão da prerrogativa de computar-se do quadro o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público, artigo 188 do CPC. A ratio essende do dispositivo torna clara sua incidência às autarquias, às fundações públicas, à União Federal, ao Estado, à Prefeitura, etc., máxime após o advento do novel artigo 475 do CPC, ideia que se sedimentara na jurisprudência, fecho a citação. Pois bem, digo então que esse entendimento já foi afirmado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, também no julgamento do RS 181.138 de São Paulo, ao se afirmar a recepção do artigo 188 do CPC de 73 pela Constituição de 88, no qual se consignou o benefício do prazo recursal em dobro outorgado às pessoas estatais por traduzir prerrogativa processual dilatada pela necessidade objetiva de preservar o próprio interesse público não ofende o postulado constitucional da igualdade entre as partes. Fecho a citação. O interesse público, digo, está presente de maneira ainda mais marcante na atuação da Fazenda Pública e do Ministério Público nos recursos extraordinários interpostos nos processos de controle de constitucionalidade abstrato, que tem uma natureza nobre, que tem efeitos erga omnes e vinculantes. O interesse público é muito maior nos casos de natureza abstrata do que nos casos de natureza subjetiva. E vejam, estão em discussão questões de grande relevância e repercussão social no âmbito de estados e dos municípios. São mais de 5.500 entes da federação. Tais recursos têm como função principal a defesa da ordem constitucional federal, da Constituição da Nação. Visto que cabíveis somente em casos em que estiver em discussão a suposta inobservância de norma constitucional federal, de reprodução obrigatória pelos Estados, conforme pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A doutrina também apresenta como fundamento para a norma a qual prevê a dobra do prazo recursal o fato de a Fazenda Pública e o Ministério Público atuarem em juízo em condição de desigualdade em relação aos advogados particulares, tendo em vista as dificuldades de ordem burocrática existentes no funcionamento dos serviços públicos e o expressivo volume de trabalho. Noto que essas limitações se impõem a tais órgãos independentemente da natureza do processo em que oficiem. Por tais motivos,
não vejo por que afastar a aplicabilidade do preceito do 188 do CPC de 73, reproduzido no artigo 183 do atual CPC, ao recurso extraordinário de feição abstrata. Aliás, o novo CPC que revogou a 8.038 no âmbito do que diz respeito a recurso extraordinário, que era especialmente para os recursos aos tribunais superiores. Agora, todo esse disciplinamento está no CPC. Desse modo, considerando que o prazo para a interposição do recurso extraordinário na origem voltou a correr em 20 de janeiro de 2014 pelo tempo restante e ainda a incidência da dobra, somente findou em 14 de fevereiro de 2014, de modo que tenho por tempestivo com as devidas vênias o apelo extremo, tendo em vista que sua interposição se deu em 10 de fevereiro de 2014, 4 dias antes do fim do prazo, na minha ótica, com a devida vênia. Por tudo isso, dou provimento ao agravo regimental, a fim de que o recurso seja distribuído e tenha o seu regular processamento. É como voto. Passo a palavra agora, então, ao ministro Luiz Roberto Barroso, para o seu voto na lista de número 14. E já no tem Vossa dois. Excelência também. E já no... Okay. Presidente, a hipótese não é rigorosamente a mesma, mas muito próxima. É um recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima contra decisão monocrática minha, que não conhecia do recurso extraordinário por intempestividade, aplicando a jurisprudência que considero consolidada da Casa. Eu ouvi Vossa Excelência e acho que os argumentos que Vossa Excelência traz são relevantes e substanciosos. E acho até que qualquer solução aqui seria razoável. Porém, presidente, eu verifiquei que esta jurisprudência é uma jurisprudência consolidada de muitos anos e que tem precedentes de quase todos os ministros da Casa. O ministro Celso de Mello, eu mesmo, ministra Carmen Lúcia, ministro Teori Zavascki, ministro Celso de Mello, ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes. E, portanto, eu, em certas matérias, a menos que haja uma mudança relevante na compreensão do direito ou na situação de fato, eu não vejo muita razão para nós alterarmos uma jurisprudência consolidada. De modo que, entendendo e louvando as razões de Vossa Excelência, eu não me animo a multiplicar as hipóteses de prazo em dobro. O processo brasileiro já é tão prolongado, nós já temos uma cultura de procrastinação que precisamos enfrentar, de modo que eu, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, eu estou aqui mantendo a jurisprudência no sentido de que, em processo objetivo, não se contam em dobro os prazos da Fazenda Pública e, por via de consequência, eu estou negando provimento no meu caso, que é a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5814 de Roraima, e no de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, eu atualmente estou desprovendo o agravo regimental, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência. Eu vou apenas, então, registrar o meu voto divergente no caso da relatoria de Vossa Excelência, no sentido de dar provimento para considerar tempestivo o recurso interposto e, diante do horário, eu suspendo a sessão. Não concluiu. Não concluiu. Vamos suspender por conta do horário. Sim. E retomamos a continuidade do julgamento desses dois casos na sequência do retorno do intervalo.